No vídeo de hoje vamos falar sobre gerenciamento de risco, a importância de ter um e o porquê, o grande motivo por qual muitos traders ficam pelo caminho. Bora pro vídeo? E aí, aqui é Gi Carvalho. Hoje eu vou fazer um vídeo que algumas pessoas estavam me pedindo sobre gerenciamento de risco. Se pegarmos 10 pessoas para durante um mês fazer as mesmas operações com a mesma mão, certamente teremos 10 resultados diferentes. É claro, umas vão ganhar mais, umas vão ganhar menos, vai ter gente que ainda vai perder. E por quê? Cada pessoa tem um emocional diferente, um equilíbrio, um controle completamente diferente da outra pessoa no day trade. Uns são mais frios, são tranquilos, outros são mais ansiosos. Esse é um dos principais fatores para que a grande maioria fique pelo caminho e acaba desistindo do day trade. Porque o fator psicológico é o que tem a maior influência no resultado. Eu já falei várias vezes, todas as estratégias funcionam, desde que seja adequada ao seu perfil emocional e financeiro. Então, em dado momento, umas coisas vão funcionar mais, outras vão funcionar menos. A questão precisa estar adequado com bom gerenciamento de risco. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre isso. É muito comum, assim, você não adianta você apenas seguir call de outros traders, sabe? Eles vão passando ali e você vai copiando. Por quê? Se a sua gestão de risco não estiver adequada, não adianta nada. Você vai ver o coleguinha lá tendo bons resultados e o seu ruim, por ambos fazendo a mesma coisa. E por isso que a gestão de risco é extremamente importante para te manter vivo no game. Então, assim, tem uma coisa que a gente chama de risco máximo por operação. Dependendo do risco máximo que você aceita, no primeiro trade que você faz, você já quebrou. Então, você acaba não tendo oportunidade de fazer outras operações. Então, assim, como que eu posso dizer? Em todo operacional, para se manter, precisa saber o máximo que você pode perder, sabendo do risco máximo daquela operação. Você entra na operação sabendo quanto você pode perder, o máximo que você pode perder naquela operação. Então, eu acho mais inteligente, com base em tudo que eu já estudei, em tudo que eu já analisei, que o risco diário não deveria ser maior que 1% do seu capital no day trade. Esse seria o melhor dos mundos, o que eu acho que seria mais correto. Mas, pô, aí vai ter gente que diz, pô, Gi, mas eu opero com um pouquinho, meu capital é muito pequeno, 1% não me daria nem oportunidade de ter um loss. Nesses casos, é claro, que a gente tem que adequar, o ideal é que a perda diária não seja superior a 4%. Isso já falando de uma perda considerável, porque 4% de capital por dia para perder é bastante coisa, né? Mas, é claro, pô, a gente está falando de um capital pequeno, não dá, pô, R$ 1.000 eu posso perder 10. Então, não tem, a gente, né, sabe que não tem como e tem que ir adequando essa gestão. Mas tem que ser aquela coisa que vai te permitir um percentual que te permite ir fazendo as operações e tendo chance de fazer as operações que vão dar um resultado positivo. Então é assim, né? Se tem R$ 1.000 e aceita perder 200 por dia, não um exemplo, se você pegar uma semana difícil, você quebrou, você está fora. Então, a gente tem que entender que se a gente entra no mercado financeiro na modalidade mais arriscada, que é o day trade, com capital pequeno, maior tem que ser a sua resiliência. Tem que entender que o seu processo vai ser mais lento, vai ser mais devagarzinho, para ser saudável e se sustentar ao longo dos dias. Então, poxa, eu queria ganhar 100, 200 por dia, mas eu estou operando com 1.000. Não adianta ter uma ganância, vamos dizer dessa forma. O processo tem que ser o mais lento. Então, assim, é claro que tem o que a gente pode fazer e tem aquilo que a gente consegue fazer. Então, tem que ser aos poucos. Aí eu coloquei aqui uma tabelinha só para exemplificar, para ficar mais fácil. Se eu tenho um capital de R$ 1.000, né? Eu estou falando aqui, quem tem um capital que seria o mínimo para operar futuros, né? Menos que isso é realmente loucura. Aí se eu coloco aqui o que seria 1%, seria o ideal. Mas para esse capital não dá, muito baixo.
colocar aqui o máximo de 4%, que é o que eu falei que seria o máximo possível. Você precisaria de 25 dias perdendo para deixar de operar. Então, aqui eu coloquei 3 exemplos de operacional. Um operacional que você busque 2 para 1, quer dizer o quê? Que eu perco R$100 para ganhar 200. Né? O loss seria de sempre um ganho de 200. O ideal é que nesse capital você tivesse uma meta de ganho diário de R$80. É claro, vai ter gente que vai falar, esse negócio de ter meta de ganho não existe. Mas quando você tem um capital pequeno, não adianta você ficar operando o dia inteiro para ver no que vai dar. Você tem que ter objetivo, você tem que ir aumentando o seu capital. O foco inicial tem que ser no aumento de capital e não no ganho de dinheiro. Não adianta você com R$1.000 quer operar, aí no mês ganhou R$500, vou dar um exemplo, ganhou R$500, você já saca esses 500 e continua operando com 1.000. Você vai limitar muito a sua chance. Por quê? Porque com esse capital menor, a sua chance de ser estopada é maior. Então, se você tem uma estratégia que é 1 para 1, uma meta de ganho diário de 40. Por quê? Porque com esse capital e com esse prejuízo máximo diário, ele te daria uma meta de R$40 de prejuízo por dia. É bem pouco. Mas você conseguiria operar por 25 pregões. Vamos subir então essa meta aqui de prejuízo máximo de 10%. Ok? Você pode perder R$100 por dia, só que 10 dias você está fora. Se pegar uma sequência de dias ruins. Então, vamos voltar lá para os 4%. Então, numa estratégia de 2 para 1, você teria uma meta diária de 80, 1 para 1, 40, e uma meta, o contrário, de 1 para 2, né, que seria perder 200 pontos para ganhar 100. Você teria uma meta de ganho diário de R$20. Poxa, está tudo muito baixo. A gente está falando aqui para se manter. Esse seria o ideal. Esse seria o mais seguro. Por quê? Porque você teria mais oportunidades de operar. Poxa, eu fazendo isso, eu consegui aumentar o meu capital para R$1.500. Poxa, aí no próximo mês já dá uma melhorada. A coisa já vai evoluindo um pouquinho mais. Vocês conseguem perceber como é interessante tentar estratégias que você tenha um risco e retorno positivo? Na estratégia de cruzamento de médias, eu ainda estou ajustando, mas eu estou com um loss de 200 para um alvo de 200. Eu estou 1 para 1. Mas eu estou querendo reduzir para 180 pontos de loss, porque 200 ele vai, a maioria das vezes, se ele cai 150 pontos, dificilmente ele está buscando os 200. Eu estou fazendo esse levantamento e estou percebendo que se eu deixar 160, 170 pontos, eu vou reduzir um pouquinho mais o número de pontos do loss, e com isso eu vou chegar mais perto de ter um risco e retorno pelo menos de 1 para 1. Aí fica um pouco mais tranquilo, porque no dólar eu estou conseguindo ter 1,5, então tá bem mais tranquilo nesse sentido. No índice ainda, no 11 não, se fosse no 15 daria, no 11 ainda não dá. Mas eu estou tentando ajustar isso para ficar um pouco mais tranquilo. Mas digamos então, no segundo mês já aumentou para 1.500, já melhora. É claro, é exponencial isso. Então, conforme o seu capital vai aumentando, vai melhorando as condições. E claro, tem quem tem um capital maior. Quem tem 10 mil para operar, ele precisa de um loss diário de 400 para uma meta de ganho de 800? De repente, não. Então, o que dá para fazer? Eu posso reduzir esse meu risco. R$200 de prejuízo, tá bom? Uma meta diária de R$400 tá top, se você tiver um 2 para 1, mas vamos lá no 1 para 1, uma média de R$200. Não é ruim, é uma média boa, porque se você for pegar isso, se pegar um mês que está funcionando bem, vai te dar um ganho, uma renda extra super boa, né? Falando de renda extra, não se manter de mercado. Então, você vai adequando. O ideal é não ser superior a 4%. Isso é a minha opinião pessoal. É assim que eu tento operar. Se a gente for falar assim de máximo do máximo de máximo, para quem trabalha com de 1 a 2 mil reais, seria 5%. Um prejuízo diário de 50.
para ter as metas de ganho ali entre 50 e 100 reais por dia. Pô, no segundo mês já dá para melhorar isso e ter uma meta de prejuízo de... Porque o que eu falo é assim, o ideal é, você tem que ter um prejuízo menor do que o seu ganho. Eu não posso ter um prejuízo diário de 50 para ganhar 25. O ideal é que eu tenha um prejuízo de 50 para ter um alvo de pelo menos 80, né? Porque você se mantém no jogo e ele funciona de uma forma muito melhor. Então, uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, porque uma coisa que eu sempre falo, day trade é pura matemática. A gente trabalha com probabilidade estatística. Os trades vão dar errado, mesmo analisando tudo, todos os parâmetros, tudo que tinha para analisar, vai ter operação que vai ser perdedora, não vão ser todas ganhadoras. A gente tem que lidar com isso, a gente tem que ter o controle emocional para entender, eu vou ganhar e eu vou perder, o importante é eu ganhar mais do que eu perco. E se eu tenho um operacional com risco e retorno positivo, é o melhor dos mundos. Não se sustenta a longo prazo eu tenho um operacional que quando eu ganho pouco, mas a minha perda é muito grande. Até você ter 2 para 1, quer dizer, para eu ganhar 1 eu perco 2, né? Eu perco 200 pontos para ganhar 100, ok, se a taxa de acerto é alta. Mais que isso, eu perco 3, eu perco 4 para 1, é muito arriscado. É claro que tem operações de scalp que funcionam muito bem, mas aí você tem que aliar vários fatores de gerenciamento de risco, principalmente tem que estar muito alinhado. Por quê? Porque senão ao longo prazo não vai funcionar. Você pega uma semana que para aquele operacional não está funcionando tão bem, leva todo o seu ganho dos outros dias. Então não é legal. Eu trouxe aqui um simulador para mostrar, para falar dessa questão, né? De taxa de acerto e estatística. É simples assim. Isso aqui é uma página com várias ferramentas de trade super legal. Aí eu vou colocar aqui, ó. Vou falar do cruzamento de médios. A assertividade dela é de 75%, 83% eu que faço analisando melhor. O meu risco nela é meio, porque eu ainda não estou com um risco positivo nela. Eu vou colocar um risco de operação de 4%, que é o que eu falei para vocês, com capital de R$1.000, e vou colocar aqui 100 trades. Por que 100 trades? É o número de trades que eu acho que seria feito num período de um mês. Se a gente projeta isso, ele vai dar um resultado. Olha que interessante. Aí eu coloquei aqui, ó, 100 trades com esses parâmetros. O resultado de uma operação, um loss, aí gain, um monte de gain, 2 loss, e aqui vai. Depois de 100 pregões, começando com R$1.000, com esses parâmetros, uma taxa de acerto de 75%, com risco de meio, arriscando 4% do seu capital. Ó, gain, loss, virou 2028. Então, a taxa de acerto real virou 79%, você ganhou 79%, perdeu 21%. Por que eu falo que é probabilidade? Cada hora vai dar uma coisa. Eu só vou clicar de novo. Já mudou. Vou clicar mais uma vez. Mudou de novo. Outra. E conforme você vai movimentando, vai mudando. Olha esse aqui, 75%. O outro tinha dado um outro resultado. O que quer dizer com isso? Que é probabilidade, é estatística. Você não tem como calcular desse percentual de acerto como vai ser. Quanto vai ser? É variável. A gente trabalha no mercado que é renda variável. Então, isso vai acontecer o tempo todo. Então, cada vez que você mexer aqui, vai te dar um resultado diferente. Mas, como você trabalha com risco e retorno, taxa de acerto, não vai te dar um final negativo, por mais que te dê momentos com vários loss. Aqui, ó, uma sequência de loss de 3, outra sequência de 3. E ainda assim, resultado positivo. Poxa, legal. Essa é a taxa de acerto do cruzamento de médios. Se a gente vai para a taxa da operação no dólar, eu estou trabalhando com 1,5. 1,5. Porque eu perco 3,5 com alvo mínimo de 5.
só que a grande maioria eu pego 10 pontos. Se você coloca essa mesma coisa aqui, olha como muda. É óbvio, vai ficar absurdo de alto. Mas por quê? Porque eu estou trabalhando com risco e retorno positivo. É o melhor dos mundos. Poxa, eu vou colocar um só. Eu perco 5 pontos e ganho 5 pontos. Vamos lá. Ao final de 100 pregões. Vamos de novo. Uma nova tentativa. Viu como muda? Por quê? Porque probabilidade a gente não tem como medir isso. Vamos então, deixa eu mostrar uma outra ferramenta aqui que é o cálculo de risco e ruína. Vamos falar do cruzamento de médias que a gente ainda não tem risco e retorno positivo. 0,5%. Taxa de acerto dessa operação. Na verdade, até mais. Eu estou colocando 75% para ficar mais tranquilo. Eu normalmente tenho uma assertividade de 83%, mas porque eu já filtro mais. Mas vamos colocar 75%. Percentual arriscado por trade. Vamos falar de um capital de R$1.000, 200 pontos, né, que hoje é o nosso stop, seria R$40, então 4%. 4%. Qual que é o meu risco de quebrar operando dessa forma? Quase que zero. Então, se você tem um operacional desse jeito, a longo prazo, você sabe que mesmo fazendo as operações e tendo os stops, você não tem risco de quebrar operando dessa forma. Eu vou reduzir essa assertividade para 70%. Ainda não chegou a 1% de risco. Vamos lá, 60%, 65%. Começa a aumentar. Aí já começa a ficar mais perigoso. Então, o que a gente tem que buscar sempre? Risco e retorno positivo. Por quê? Se eu coloco um risco e retorno positivo de 1 para 1 aqui, o meu risco já cai para zero. Se eu mudo para 60% de acerto, baixo, 55%, ainda muito baixo. Então, tá vendo? Você pode errar praticamente metade e que ainda assim o seu risco de quebrar é quase que nulo. No dólar, eu estou operando com um risco e retorno de 1,5%. Vamos ver quanto que eu posso... E olha que aqui o percentual arriscado nesse aqui ainda é menor, é 3,5%. Seu 45% de acerto. 40% de acerto. 40%. São 40% de acerto, eu tenho chance de 84% de quebrar ao longo do prazo, ao longo do tempo. 40% de acerto é muito baixo. Então, quanto mais positivo é o seu risco e retorno, maior a chance de você se manter no game. É simples assim. Então, por isso que é muito importante ter um gerenciamento de risco, ter um limite de perda. Não dá para você ter operacionais que você ganha 100 e perde 500, que perde 1.000. Não se sustenta ao longo prazo. Não, mas a assertividade é... Vamos lá, vamos fazer um teste aqui. Eu tenho um risco e retorno. Não vai dar nem para colocar aqui, porque se eu colocar menos alguma coisa aqui, ele vai bugar as ideias. Vamos ver. Taxa de acerto, 95%. Só que eu arrisco 10% do meu trade. Eu falei, ele vai bugar, ele não vai nem aceitar isso aqui, vai travar. Porque o coitado não vai conseguir fazer essa conta, porque não faz sentido algum operar dessa forma. Então, assim, o mais importante que vocês precisam entender, o gerenciamento de risco é muito importante para se manter operando. É necessário, você tem que ter um limite de perda diário, porque senão você vai perder 100, vai querer recuperar, vai virar 150 de perda e você vai perder todo o seu capital. Você tem que parar a hora que deu. Por quê? Hoje eu perdi R$50, amanhã você começa de novo com a cabeça mais tranquila, aí você, poxa, hoje eu consegui ganhar R$100, e você vai trabalhando dessa forma. Agora você perde 50, você perde 100, você perde 150, 200, você não para, você fica num loop infinito tentando recuperar. Às vezes vai dar certo, mas outras vezes não. É muito mais tranquilo você entrar numa operação. Se ela deu errado, você estopa, espera uma nova oportunidade e acaba o seu dia positivo, do que passar um dia desgastante correndo atrás do rabo, porque você fica ali tentando recuperar e você recupera um pouco, perde um pouco, recupera um pouco.
gasta custos de absurdo tentando fazer um monte de operação para nada. Então, tenha cuidado. Quanto menor o capital, mais cuidado você tem que ter, sabe? Tenha que ter metas. Ah, eu não gosto de ter meta de ganho. Ok, mas então tenha pelo menos a meta de perda. Porque a meta de perda ela é necessária. Porque você tem que saber o máximo que você pode perder no dia. Quanto você vai comprometer do seu capital. Porque ele que vai te manter operando por mais tempo. Se a pessoa começa a operar com 10 mil reais e ela estabelece um risco de 3%, ela pode perder 300 reais por dia, mas ela tem a possibilidade de ganhar 600 por dia. Poxa, ganhar 600 por dia não é ruim, né? É um objetivo de muita gente ganhar. Poxa, mas 10 é complicado. 10 é complicado. Se você mantiver um ganho de um capital de R$ 1.000, com esses 4%, que é um ganho mais simples. Vamos fazer a meta de ganho de R$ 40 vezes 20 pregões, você vai aumentar para 1.800 no mês seguinte. No mês seguinte, você já vai ganhar um pouco mais. Vamos colocar que você vai ganhar esses 72, já aumentou 1.440, mais 1.800. Você já vai estar com 3.240. A edição está falhando. Olha como a coisa vai aumentando, vai te possibilitando ganhar cada vez mais. E a gente, mas você está colocando meta de ganho nesse valor, mas eu não vou ganhar todo dia. Sim, mas isso é uma média, né, de ganho. Você tem essa meta com base na assertividade. Então, você vai... E que é mais ou menos o que eu fiz no Desafio da Lasqueira. No final de menos de 6 meses, deu mais de 28 mil reais de ganho. Se a gente fosse pegar o ganho médio, teria dado um ganho médio de 5 mil, 5.200, se eu não me engano. Mas no primeiro mês eu ganhei 900. Eu ganhei 5. É que a gente tem que trabalhar com o percentual e do período que a gente está fazendo. Então, é importante entender que, principalmente quem tem um capital pequeno, vai lá, de pouquinho em pouquinho. Parece ser pouco ganho, mas é mês a mês. Depois de 6 meses, isso já cresceu, já aumentou consideravelmente e vai te possibilitar ganhar mais, desde que você mantenha uma perda diária. Porque se você mantém essa perda diária, isso só vai aumentando. Vamos lá de novo, 130. Aumentou mais 2.600. É claro, nossa, mas você está falando como se eu sempre fosse ficar positivo. Sim, se você tiver um risco e retorno positivo, tiver um gerenciamento de risco com um operacional que tem uma boa estatística, um percentual de 75%, 80%, com risco e retorno pelo menos de 1 para 1, vai aumentar, não tem por que você perder, a não ser que o seu equilíbrio emocional te pregue peças. Tirei stop, ao invés de estopar ali com uns 200 pontos, eu estou estopando com 500 porque eu tirei o stop, eu quis defender, aí muda totalmente a estatística, é o que eu falei, probabilidade estatística. Você mexe, você muda o resultado, não adianta, você tem que virar um robozinho e fazer a coisa do jeito certo. E a bola de neve vai crescendo. Então, assim, mais importante, não é um operacional necessariamente vencedor, e sim o gerenciamento de risco vencedor junto com o equilíbrio emocional. Por quê? É o que eu falo sempre, todo operacional funciona, só tem que ser adequado ao seu perfil financeiro e ao seu perfil emocional. Tem operacionais que precisam fazer defesas e que funcionam? Sim. Você tem financeiro para fazer? Não, então já não adianta, esse operacional não é para você. Você tem o financeiro, mas não tem o emocional? Também não é para você, porque não adianta, porque na hora que precisar fazer a defesa, que a coisa está indo contra, que é quando você tem que estar calmo, você se precipita, faz a defesa na hora errada, da forma errada, e vai te tirar de todo jeito. Então, você tem que ter um operacional adequado ao seu perfil financeiro e emocional. Eu não queria me estender muito, mas eu estou falando para mais. Se você tiver alguma dúvida, se achou que ficou muito raso a explicação, me falem que eu tenho. Porque ainda para mim são coisas que são muito automáticas e que eu não tenho talvez a didática necessária para explicar. Mas o principal é entender que você precisa de um operacional que tem um risco e retorno positivo, esse é o melhor dos mundos, mas se ele não for positivo, que não seja 3 para 1, 4 para 1, no máximo 2 para 1. Isso, 2 para 1 não, né? 1 para 2, 1 para 4, enfim.
que é o contrário, né? 1 para 2 seria o máximo. Por quê? Porque mais que isso, você é obrigado a ser muito certeiro no que faz. E nem sempre o mercado permite isso. Alguém do governo fala, cai tudo por terra e, né, e te prejudica. Então, é assim, procurar um operacional que te faça sentir confortável, que você saiba o seu limite diário de perda e que você siga aquilo, você faça aquilo do jeito certo, sem pegadinha, sem mexer em stop, sem antecipar. Muitas pessoas falam, pô, eu não consegui esse resultado porque sempre volta e me tira. Mas por quê? Porque andou um pouquinho e já protege, porque tem medo de perder. Mas entrou na operação sabendo que pode perder aquele valor, então você tem que aceitar que você pode perder aquele valor. Você só vai ganhar, alcançar alguém, se você aceitar que você pode perder. E é estatística. Você vai ganhar algumas e vai perder outras, mas no resultado final você ganha mais do que perde. Então, se andou 50 pontos, você já põe na entrada, ele vai voltar e vai te tirar, e depois vai seguir o caminho dele. Então, não se sente confortável, está ansioso, entra na operação com a ordem oco prontinha, gain e loss, dá as costas e vai embora. Depois você volta e vê o que aconteceu. Se você fica ansioso olhando, porque às vezes fica parado ali, meio lateral, e a coisa não vai. É onde começa a bater aquela ansiedade de querer mexer em alguma coisa, fazer alguma coisa. Mas é isso. Agradeço a todos. Qualquer comentário, qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Se você não é inscrito no canal, se inscreva se fizer sentido para você. Deixe o seu like se você gostou do conteúdo. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. E até o próximo vídeo.